A paz do Senhor Jesus. Neste versículo, o Senhor vai continuar nos orientando. Amém? E Pedro, tomando a parte, começou a repreender, dizendo: tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vamos ver, nesse versículo é Mateus 17, capítulo 16. Aliás, Mateus capítulo 16, versículo... Vou ler aqui a partir do 20, rapidamente, para que os irmãos comecem a entender o que eu quero comentar aqui. Jesus, ele começa a explicar para os seus discípulos que ele iria padecer, que os anciões, os príncipes e os escribas iriam matar ele, mas que ele ressuscitaria. Só que Pedro, quando ele escuta isso, ele não aceita, ele fala: capaz, mestre, não, tenha pena de ti mesmo, né? Ele fala aqui, ó, fica, né, tipo, não aceita que Jesus tenha que passar por isso porque amava Jesus. Mas esse sentimento dele era humano, e aqui, quando ele fala, olha, tomando a palavra, começou a repreender, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum isso vai acontecer contigo. E Jesus, que tem discernimento do Espírito, que era cheio do poder de Deus, viu que quem estava falando não era Pedro. Viu que Pedro estava sendo usado. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendestes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Satanás usou o sentimento de Pedro, de amor que ele tinha por Jesus, para poder estar usando a boca dele para tentar convencer o Senhor a não passar pelo processo da morte de cruz. Porque sabia que se Jesus passasse, perderia, né? Ele se tornaria um perdedor. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a gente vai entender, irmãos, que muitas das vezes nós, através dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, por isso que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Quem o conhecerá? E o Senhor diz: eu, o Senhor, o conheço. Só Deus conhece o nosso coração. Só Deus conhece a intenção do nosso coração. E muitas das vezes os sentimentos humanos, porque Deus fala aqui, ó, não conhecesses as coisas de Deus, mas as que são dos homens. O sentimento do homem faz com que o homem caia e se prejudica diante de Deus. Por isso é que a Bíblia, né, nos orienta em buscarmos o discernimento do Espírito. Por quê? Porque da mesma forma que Pedro foi aqui, através do sentimento dele, usando a palavra para poder tentar tirar Cristo da direção, nós muitas das vezes vamos ser usados também para tirar um irmão da direção. Por isso, quem tem o Espírito Santo e quem tem discernimento do Espírito, quando vir sentimentos desse tipo, automaticamente você mesmo vai dizer: não, o Espírito Santo não pensa assim, Deus não pensa assim, porque os projetos e os planos de Deus têm que se cumprir na nossa vida, assim como cumpriu-se na vida do Senhor Jesus, e ele veio com esse propósito. Eu não sei qual é o propósito que Deus tem contigo, aleluia, mas uma coisa nesta manhã ele está dizendo: busque saber o que eu quero. Busque saber quais são os meus planos contigo. Busque saber qual é o porquê que você está passando por esse processo. Ore, fale comigo. Por quê, irmãos? Porque quando nós oramos, Deus fala através da sua palavra, Deus fala através de sonho, Deus fala através de revelação, de visão. Deus levanta profeta para responder oração. Então saiba de uma coisa: você não está sozinho. E Deus, ele revela o oculto e o escondido para você que está passando na peleja e na luta. Aqui o mestre já sabia, mas ele nos orienta que é necessário vigiarmos e termos discernimento de espírito para não sermos enganados com sentimentos de homens. Amém? Que Deus abençoe.